Feliz sábado. Eu estou hoje um pouco num misto de emoções. Por um lado, estou com uma grande alegria por ver o povo de Deus, parte do povo de Deus, como disse a irmã aqui, reunido. E porque esta manhã eu senti e pude ver alguns pela forma como cantavam, pela forma como participavam, podia ver-se o prazer e a alegria na adoração, não apenas na formalidade do serviço religioso, mas poderia notar-se que cantavam com espírito e entendimento, que diziam realmente como que ao Senhor as coisas que estavam a ser cantadas nos hinos. Houve vários momentos que eu pude ver que estavam conduzidos pelo Senhor. A oração de Daniel, muito bem aplicada, pois ela reflete realmente o que precisa acontecer conosco. E até mesmo eu creio que o Senhor conduziu e que se encaixou melhor a história dos leões do que a do ceifeiro. Porque nós precisamos entender, irmãos, que não nos servirá de muito um conhecimento das profecias e do que está para acontecer, pois aquilo que está para acontecer ultrapassa a nossa capacidade. Eu quero fazer uma introdução com algumas palavras antes de passarmos à mensagem. Primeiro quero explicar que o objetivo ontem não era um estudo sobre os 144 mil. Eu sei que e ontem uma irmã me falou sobre isso. Nós íamos falar sobre os 144 mil. Eu sei que há um estudo que está gravado na internet em que o som está mau e não se consegue ouvir. Eu prometo que regravarei de outra forma. Foi um evento e o irmão estava gravando a alguma distância com o seu celular. Eu prometo gravar, se o Senhor assim me permitir, um estudo, regravar esse estudo sobre os 144 mil. Mas o objetivo da mensagem de ontem era compreender a missão do remanescente e o que significa ser um remanescente. Porque às vezes num espírito laodiceiano batemos no peito e dizemos que aquele texto de Apocalipse 12 se refere à igreja adventista, ao movimento adventista. E se isso é bem verdade, porque nós ressuscitamos pelo poder de Deus os mandamentos e a sua importância e também o espírito de profecia, esse é um texto que só se poderá aplicar plenamente àqueles que plenamente estiverem nesse estágio. Eu quero tecer um comentário, porque muito se tem falado de perfeccionismo, de perfeição e de que cuidado, porque existem muitos perfeccionistas e a igreja está em risco. É muito interessante ver como as coisas se inverteram hoje em dia no meio de um povo que, como foi dito, a nós pertence a vergonha de rosto. Não quero que se prendam aos exemplos, mas ao conceito que eu quero apresentar. Houve tempo em que entrar com uma saia muito curta, muito adornado, chamava a atenção, estava deslocado, e estamos a correr o risco de as coisas se inverterem de tal forma que hoje entrar dentro da modéstia chama a atenção e por vezes é rejeitado e criticado.
A minha esposa passou uma experiência muito interessante. A Sara, quando fomos ser missionários, ela não tinha nenhuma saia, só calças. Ela não sabia o que era usar uma saia. Eu não quero que se prendam à questão da saia da calça. Eu não vou deixar de usar calça. Mas o ponto aqui não é esse. A minha irmã teve que emprestar-lhe uma saia para a semana e uma saia para o fim de semana. Mas o Senhor trabalhou no coração dela e ele sentiu que deveria fazer algumas reformas no seu vestuário. E uma vez, não muito longe daqui, ela foi à igreja e alguém comentou com um amigo nosso: porque é que ela não fica em casa? Porque é um escândalo essa saia comprida dela. É interessante que chegamos a um ponto onde, se alguém fizer um comentário sobre a saia curta de alguém, essa pessoa é um fanático extremista, porque pode afastar alguém de estar na presença do Senhor. Mas podemos e devemos dizer tudo o que quisermos sobre os fanáticos que querem fazer a reforma. E se eles quiserem ir embora, que vão, porque isso até é pior para a igreja. Não estaremos com as coisas um pouco invertidas? Chegamos a um ponto em que defender a santidade, defender a perfeição, é visto com maus olhos, como se fosse algo mau, negativo para a igreja. Desculpem a franqueza, chegamos a um ponto em que não há problema nenhum em defender formas de culto carismáticas ou música que imitam os modos do mundo. Mas se alguém quiser defender outro tipo de música, outro tipo de culto, essa pessoa está deslocada. O inimigo quer que tenhamos a sensação de que não estamos em nossa casa. Mas eu quero voltar a dizer que esta é a casa do nosso Pai. E ainda que os bandidos entrem em nossa casa, continua sendo a nossa casa. Ainda que eles tomem conta, até que seja feita justiça e recuperado o lugar, continua a ser a nossa casa. Eu não me lembro de nenhum tempo em que entre o povo de Deus fosse de mau tom falar em ser santo e ser perfeito e andar na presença do Senhor. E só consigo entender que o inimigo transtornou de tal forma pela apostasia a mente de tantos que se dizem filhos de Deus, que eles têm o cenário invertido, em que essas coisas se tornaram estranhas. Por isso, eu estou a fazer esta introdução para dizer que eu não terei nenhum cuidado excessivo em falar sobre perfeição. O inimigo quer que eu me retraia com medo de ser taxado de perfeccionista. Mas a mensagem do Senhor tem que avançar. Quando eu levo o meu carro ao mecânico, eu quero que ele faça um trabalho perfeito. Quando eu dou uma tarefa ao meu filho, eu quero que ele faça um trabalho perfeito. E se eu quero ter um filho, eu quero que ele venha ao mundo perfeito. Não precisamos entrar em filosofias do que é que isso significa, porque seja o que for que isso significa, isso é o que cada um de nós quer. Ser perfeccionista é ficar extremamente preocupado com isso. Ser perfeccionista é levar isso como uma fobia, como uma loucura, como uma demência. Desde que a pessoa não esteja nesse ponto, eu penso que é muito saudável buscar ser perfeito. Deus pediu isso a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Muitos homens de Noé se diz que ele era perfeito perante o Senhor. Temos homens que a Bíblia nem se deu ao trabalho de registar os seus pecados, de tal forma foram perfeitos. Eu não estou a dizer que eles não pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na sua esfera, eu quero que entendam uma coisa, porque isto é mais um ataque do inimigo. Porque o parâmetro para a perfeição do homem é a perfeição de Deus. Obviamente Deus não quer dizer que vamos ser perfeitos como Ele. Quando eu peço ao meu filho que me imite quando eu faço algo e que o faça com perfeição, eu não estou à espera que ele consiga fazer como eu consigo. Mas eu quero que na esfera dele ele imite perfeitamente o que eu faço. E quando eu digo ao meu filho assim:
faz bem feito como o papai está fazendo. Se ele fizer mal feito, ele está demonstrando que afinal, provavelmente o papá não está a fazer bem feito. Se Deus disse, sede santo como eu sou santo, o que estamos a dizer ao mundo é que Deus não é tão santo assim, porque nós não estamos santos nem perfeitos. Nós vamos falar sobre o que significa realmente a perfeição e como o ladrão da cruz era perfeito. O facto de que a graça de Cristo, pela sua justificação, nos cobre perfeitamente, não anula que pela mesma fé a sua santificação nos transforme perfeitamente. Qualquer pessoa, e digo isto perante o Senhor, qualquer pessoa que nesta igreja se oponha à perfeição, não tenhais dúvida de que trabalha para o inimigo. No entanto, teremos que ter bem claro que a perfeição é o símbolo máximo de confiança em Deus. Quando Jesus mandou os seus discípulos para a missão, ele disse assim: ide, ressuscitai os mortos. Isso é possível. Curai os leprosos. Jesus perguntou uma vez: o que é mais difícil? Dizer, perdoados-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que Jesus quis dizer é que não adianta vir com conversa de que sede vós misericordiosos, é possível, mas sede santos ou perfeitos não é possível, porque para ti e para mim qualquer uma destas coisas é impossível. Para mim e para ti é impossível ressuscitar os mortos. Para mim e para ti é impossível guardar a lei. É impossível seguir o espírito de profecia. E no expoente máximo do que Deus espera do seu povo é que ele reconheça a sua incapacidade e impossibilidade de fazer qualquer coisa que o seu Deus lhe pede, e então ele se agarre totalmente ao seu Deus e assim Deus possa operar. É assim que o remanescente vai guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. Enquanto eu e tu pensarmos que ainda somos capazes de fazer alguma coisa, não desistimos, não largamos pé, não largamos mão, continuamos tentando carregar a comissão do Senhor e fazer a obra pela nossa força. O Senhor quer nos levar a um ponto em que vejamos que não somos capazes, em que compreendamos realmente que sem Ele não podemos fazer absolutamente nada, nem um pouco. Quando o povo de Deus chegar a esse ponto, o Senhor atuará, e quando Cristo atua em nós, o trabalho que fazemos é perfeito. Este é o ponto a que a igreja precisa de chegar. Eu ainda não comecei a mensagem, estou só na introdução. Alguém cometeu o erro de dizer para eu não me preocupar com a hora hoje. Quero recomendar um livro. Esta capa é a versão da Casa Publicadora Portuguesa. Sei que aqui a CPB também tem. Preparação para a crise final. Se você quiser analisar um pregador, analisar um movimento e ver se ele é dissidente, é muito fácil. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, não te desvies para a esquerda como Efraim, ou para a direita como Dan. Não sejas extremo liberal ou extremo conservador. O caminho do santuário é este, e a voz da palavra que está por detrás de ti. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Espírito de Profecia e na forma como Deus tem conduzido a Igreja Adventista e inspirado encontros e encontros da Conferência Geral, temos ali toda a identidade.
Volto a dizer, a apostasia não anula essa identidade e a voz da palavra que está por detrás de nós, porque o Senhor disse que até que tudo seja cumprido, nem um jota, nem um til se removerá. A apostasia apenas muda o comportamento das pessoas, mas não muda os parâmetros do Senhor. Este é um livro que foi escrito nos anos 40 e 50 e ele prega exatamente a mesma mensagem que muitos não querem ouvir hoje. Se vocês abrirem as vossas revistas adventistas desse tempo, e não estou a dizer que elas são melhores que as deste tempo, existem muitos bons artigos, mas hoje em dia nós pertence a confusão de rosto e existe muita gente tentando mudar a identidade da igreja. Volto a dizer e quero esclarecer, estou a falar contra a apostasia na igreja e não contra a apostasia da igreja. Esta igreja não mudou, nunca mudará e os seus estatutos são os mesmos, mas agentes do inimigo querem transformá-la noutra identidade. Quero que tenhamos claro, enquanto estamos aqui, que a primeira tentação do inimigo é fazer-nos ir para a esquerda, condescender com o apetite e transformar as pedras em pão. Comer a comida de Babilónia. Quando nós não cedemos e preferimos seguir a mensagem de saúde, a reforma na alimentação, a reforma na nossa vida, ele avança com a segunda tentação. E a segunda tentação é a presunção. Tu podes atirar-te daqui abaixo porque já atingiste um estágio que os anjos te vão proteger. Só tu podes interpretar os sonhos, Daniel. E se nós quisermos ser fiéis, não podemos cair na vaidade de ouvir a voz do inimigo quando ele diz que só tu és fiel na igreja, só tu vestes saia comprida, só tu és vegetariano. Senão cairemos automaticamente na terceira tentação, a adoração, que é o ponto final onde ele quer chegar. Esta manhã eu vou falar de algumas coisas sérias e eu gostaria que todas elas nós sempre escolhêssemos olhar para nós como aqueles que carecem da graça do Senhor. Não estamos aqui porque nos sentimos melhores do que o resto da igreja, estamos aqui porque nos sentimos iguais ao resto da igreja. A diferença entre o servo de Deus e o mundo não é que ele seja mais puro ou se sinta melhor que os outros, é porque ele reconheceu a sua incapacidade e a sua necessidade da graça de Deus. Isso é que faz a diferença. Ele, quando olha para Cristo, ele não consegue ver muita coisa de bom nele. E isso não lhe deixa muito tempo para ficar vendo o que é que há de mal nos outros. Havia um vale de leprosos. Nesse vale estavam todos os leprosos da cidade. E um dia começou uma discussão entre os leprosos. E um leproso achava que devia ser o chefe, porque ele só tinha perdido um dedo, enquanto a pessoa que estava a conduzir as coisas era uma pessoa que não tinha uma perna inteira e que já tinha perdido uma parte do braço. Levantou-se logo um outro leproso e disse: espera, talvez eu deva ser então o chefe, porque eu só perdi a ponta do nariz. Sem um dedo, como é que vais manobrar as coisas? A ponta do nariz não atrapalha nada. E logo um outro também se levantou e disse: então, se a ponta do nariz é melhor que perder um dedo, então eu, que só perdi a ponta da orelha, eu é que devo ser o chefe. E começou a gerar-se uma grande discussão. Começaram a analisar e a medir quem é que tinha sofrido mais danos com a lepra. E entretanto, alguém que vinha ajudar os leprosos, trazer comida e não tinha lepra, ouviu aquela discussão e aquilo lhe pareceu absolutamente absurdo, porque essa pessoa não tinha perdido nenhum membro. Que diferença faz? E o que é que interessa se perdi a orelha ou o nariz? Perdi. Amigos, ficar a discutir quem tem mais pecado ou menos pecado
É absolutamente absurdo. Qualquer pessoa que olhe para Cristo não gastará tempo a ver se só perdeu o nariz enquanto o outro já perdeu uma perna inteira, porque perante Cristo qualquer um de nós é um leproso no vale e carece de uma cura, seja da ponta do nariz ou da ponta da orelha. Neste espírito, quero que entendamos a mensagem que vem a seguir. Poderei parar várias vezes esta manhã para orar. Por favor, tenham paciência comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, venho mais uma vez à Tua presença, Senhor. Por favor, faz-me consciente da minha lepra. Não deixes que o inimigo utilize nenhuma palavra inoportuna, nenhuma palavra do eu. Por favor, despe-me dos meus defeitos e das minhas vaidades. Mantém na minha mente a imagem de Cristo e a sua perfeição. Mas por favor, não permitas que eu me sinta tão indigno a ponto de não conseguir dar valor à mensagem. Que eu me possa sentir como o sumo sacerdote Josué, que apesar das vestes estarem sujas, sim, tu disseste, tirai-lhe estas vestes e vesti-lhe vestes limpas, e ele pôde ministrar. Eu te suplico, Senhor, neste momento, que nos uses, a mim para falar e a cada um de nós para ouvir, para que seja ecoado neste lugar a mensagem que tu queres que o teu povo ouça neste tempo, a verdade presente com Cristo ao centro. Eu te suplico estas bênçãos, por favor, atende a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Recomendo, além de Preparação para a Crise Final, o livro Eventos Finais e um livro que infelizmente muitas das nossas casas publicadoras já não lança. Eu sonho com o dia em que alguém faça um pedido, um grupo de pessoas decida fazer um pedido, não sei se aqui no Brasil ele se lança, que é o livro Maranata. Eu recomendo esse livro também. Para quem não percebe de profecias, eu recomendo Preparação para a Crise Final. E para quem percebe de profecias, eu recomendo Preparação para a Crise Final. Ele resume as duas coisas e ele ajuda a entender eventos finais e Maranata. Começámos por tentar definir, e quero fazer um pequeno resumo para aqueles que não estavam aqui, quão próximo estamos do fim. E não sei se isto está... E compreendemos que antes da vinda de Jesus iria manifestar-se na igreja a apostasia e no mundo haveria a manifestação do homem da iniquidade. Analisámos o cenário já com várias coisas de que falámos aqui neste congresso e compreendemos que sim, a apostasia está no nosso meio. Isso não faz com que a igreja seja Babilónia, mas faz com que a igreja deva sair dos costumes de Babilónia. Quando Deus disse, sai dela, povo meu, Ele não estava a referir-se, sai da igreja, como muitos disseram. O Espírito Profecia diz claramente que qualquer pessoa que diga que a igreja adventista é Babilónia, podeis saber que a mensagem não veio do Senhor. Repare, se os que têm que sair são os fiéis, quando houver a sacudidura, quem é que fica? Porque a sacudidura lança fora a palha. A palha não tem grão, quando é sacudida e vai ao ar, o vento sopra, qualquer vento de doutrina, e faz com que ela saia do balaio. E o grão, o trigo, volta a cair, apesar de sacudido. Todos seremos sacudidos, mas os que tiverem grão, sumo, conteúdo, segundo a palavra do Senhor, ficarão. Vemos então que também foi concedido ao homem da iniquidade, através do poder da segunda besta, que nós sabemos ser a superpotência do momento, foi-lhe concedido fazer com que a imagem, quando se fala que somos feitos à imagem de Deus, estamos a falar de toda a identidade divina, o caráter divino, a autoridade divina, tudo isso se reflete no homem.
quando se fala da imagem da besta, ela projetar-se-á no protestantismo apostatado, quando houver a união dos 3 espíritos imundos, que está a acontecer. Nós, creio que muitos acompanharam os movimentos pentecostais aproximando-se do papado e fazendo um convite, e o Papa também tem apresentado os seus convites para voltarem à Igreja-mãe. Se nós compreendermos o cenário do que a Bíblia fala da mãe de todas as meretrizes, nós entendemos o que está a acontecer. Não estamos a falar contra as pessoas, mas contra os sistemas. O facto de eu pertencer a uma outra igreja, por exemplo, não fará com que eu não possa fazer parte do povo de Deus com o avançar da obra, tal como o facto de eu pertencer à igreja de Deus não fará com que eu faça parte do povo de Deus. Eu posso estar na igreja e não estar registado nos livros do céu, assim como posso não estar na igreja e, apesar disso, estar contado entre os fiéis do Senhor, consoante o conhecimento que eu tenho. Mas nós vimos que este versículo 15 de Apocalipse 13 se dividia em 2 partes. Primeiro, a imagem, o caráter, a autoridade da besta iria falar, iria apresentar a sua mensagem, e isso está a ser apresentado. Temos uma proposta com um dia universal de descanso para restaurar as questões ambientais. Da mesma forma, as questões ambientais voltam a estar na mão dos profetas de Baal. Eles consideravam Baal como o senhor da chuva e precisavam que houvesse novamente todo o restabelecer atmosférico. Também queremos idolatrar o Deus Sol, o mundo, queremos idolatrar o Deus Sol para restabelecer o equilíbrio da natureza. Volta a repetir-se o mesmo cenário. E vimos que quando esta imagem falasse e propusesse um governo mundial e propusesse uma identidade ao mundo, a segunda parte desse cenário seria fazer com que fossem mortos todos os que não se quisessem submeter. Eu quero que entendamos que esse sim é o remanescente, aqueles que, mesmo perante um decreto, mesmo perante a força bruta, decidem guardar os mandamentos de Deus, não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus em si, e preservar o testemunho do Espírito de profecia. Quero que entendamos aqui coisas sérias. Levantou-se a pergunta: quem é o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus? Chegámos à conclusão que nenhum entre 20 dos nomes nos livros da igreja está preparado para finalizar essa obra. E chegámos à conclusão que precisamos perguntar-nos: serei eu, Senhor? E vimos o perfil daqueles que fazem parte do remanescente. Não estão contaminados com o ecumenismo, não estão contaminados com as falsas doutrinas, com o rebaixamento da norma, com a adoração ao trono de Satanás, com falsa adoração, com uma forma que não é da identidade da igreja. Seguem o Cordeiro como Enoque, e assim como Deus arrebatou Enoque para si, serão trasladados vivos para Deus sem ver a morte. E também eles são as primícias, são os últimos, mas os primeiros em obediência ao Senhor, os primeiros em submissão, os primeiros em humildade, em reconhecimento da sua incapacidade. E eles, na sua boca não se achou engano, estão completamente em consonância com a palavra e com a verdade que é Cristo. Estar em consonância com Cristo, que é a palavra, não significa só dizer o que a palavra disse, mas ser o que a palavra foi. E eles devem refletir essa mesma palavra. São irrepreensíveis. Amigos, não existem nenhumas necessidades de estar a investigar o grego e o hebraico para entender o que quer dizer irrepreensível. E vimos que algo estava a acontecer, que havia saído uma mensagem para não soltar os ventos das pragas, das calamidades que estão para atingir a terra, até que esse remanescente fosse selado, aprovado. E isso levantou uma pergunta: qual é o próximo evento profético importante
para o povo de Deus. Em que é que o povo de Deus se deve focar neste momento? Qual deve ser a atenção? Para onde deve estar virada essa atenção? E isso nos traz para o nosso tema de hoje. A atenção do povo de Deus tem sido distraída. Existem muitos adventistas que se distraem com a agenda do inimigo, em vez de estarem concentrados na agenda de Deus. Quero dizer uma coisa: decreto dominical não é uma preocupação do povo de Deus. Faz parte da agenda do inimigo. Obrigar, forçar, coagir, tudo isso faz parte do caráter do inimigo. O povo de Deus precisa estar focado com os céus, com aquilo que acontece no santuário. Isso é o que interessa ao povo de Deus. Sabendo que está a acontecer o juízo, que deve haver na terra, como há uma purificação do santuário no céu, deve haver uma purificação do templo. Já disse aqui e volto a repetir, Jesus purificou o templo no início do seu ministério e purificou o templo no fim do seu ministério. Porque no início da igreja cristã ele teve uma igreja pura e apesar das dificuldades, no fim da igreja cristã ele purificará outra vez os templos do Espírito Santo e eles estarão prontos para receber novamente a chuva e serão uma igreja pura. Nada foi feito no ministério de Cristo por acaso. A última chuva é o nosso foco. Para tal precisamos compreender um pouco o calendário de Israel. Eu não quero que se assustem com o quadro que eu vou mostrar. Ele parece mais complicado do que aquilo que ele é, porque tem muita informação. Ele foi feito para um trabalho para a disciplina de Teologia Sistemática. No início do meu curso. Mas eu vou utilizá-lo e eu quero dizer também que está a ser preparado material que depois a organização do Congresso fará chegar às pessoas, mas além disso nós estamos a preparar material que depois, se quiserem deixar o vosso e-mail, vos mandaremos. E algum desse material tem a possibilidade até de ser impresso, se quiserem. Isso, claro, não seremos nós a custear, mas estaremos à disposição, está disponível para tal. E para quem quiser, mas de qualquer forma estará acessível em versão digital para quem quiser. Teremos um quadro profético, teremos o quadro também do calendário de Israel, coisas que possam ajudar e outros materiais. Portanto, se quiserem deixar o vosso e-mail, faremos chegar essas coisas. Não dá para ver nada do que está ali, mas eu vou explicar mais ou menos. O que tem no centro é um calendário dos meses judaicos e o calendário de Israel tinha dois inícios de ano, um início de ano civil e um início de ano religioso, e ele tinha no início do ano civil alguns eventos que são os que nós vemos profeticamente. No início do ano civil acontecia o Yom Kippur, quebrava esse ciclo, e acontecia também a chuva e plantava-se, e depois, no início do ano religioso, havia o início das colheitas. Eu não quero entrar em detalhes, eu preparei uma coisa mais simples que nos ajuda a entender o que eu estou a dizer. Perdão, dei 2 cliques. As festas, eu sei que há muitas pessoas que creem que se deve guardar as festas literalmente. A Bíblia trabalha com tipos e antítipos. Não faz sentido cumprir o tipo e o antítipo ao mesmo tempo. Eles não são para ser mesclados. Uma coisa representa o símbolo e depois temos o seu cumprimento. A Páscoa representa para o povo de Israel o sacrifício do cordeiro. Passar por cima é o que significa Páscoa, por isso os ingleses usam Passover. Significa que o anjo da morte vai passar por cima daqueles que tiverem o sinal e eles não serão atingidos. Muito importante, aqueles que estiverem no sangue do cordeiro, com o símbolo e a marca do cordeiro, não serão atingidos. Isso representa a morte de Cristo. Temos a festa dos pães, que representa o que eles levaram quando saíram, a sua primeira refeição livre do jugo,
e também o pão que receberam, o maná, e representa Jesus que foi apresentado na sepultura, não é? Como uma oferta, um sacrifício. Depois temos as primícias, a festa em que se apresentava as primícias das colheitas, muito semelhante ao que temos hoje como o Thanksgiving, o dia de ações de graças, que representa Jesus depois da ressurreição, sendo apresentado ao Pai, como tendo cumprido todas as coisas, e representa a nova vida de santificação que o povo de Israel ia ter agora. Temos o Pentecostes, que representa Deus entregando a lei ao seu povo e gravando a lei no coração do seu povo, e esse Pentecostes também representa a unção de Cristo no céu, quando Jesus foi ungido como sumo sacerdote, como mediador, trazendo o povo no peito. Isso se manifestou no Pentecostes. Temos a festa das trombetas, que chama o povo para a preparação. Essa preparação tem a ver com a santificação, tem a ver com o tempo de preparo das igrejas, com a restauração do santuário, e ao mesmo tempo representa a mediação que Melquisedeque, o nosso sumo sacerdote, o nosso paracleto ou paráclito, como queiram dizer, o nosso advogado está a fazer. Enquanto nós nos preparamos aqui, ele intercede por nós, até chegar ao dia da expiação, em que passamos por uma purificação. As culpas que estão no santuário vão ser apagadas, eliminadas, todas as que estiverem cobertas pelo sangue do Cordeiro, que fará a expiação, e depois serão transferidas para o bode. E falta uma festa, já está a cumprir-se, portanto, o dia da expiação, o dia da expiação literal já está a acontecer, como um antítipo do que aconteceu no tipo, mas falta uma festa, uma das festas mais maravilhosas de Israel, em que viajavam vários dias, 7 dias, até chegar a Jerusalém, e ali o povo acampava e estava ali em convívio uns com os outros, e essa festa representa a viagem que vamos fazer até ao céu e o tempo que vamos passar no céu, acampados por 1000 anos, até que depois voltemos para a nossa terra. Eu não pus ali algumas festas, como o Purim, que representa a libertação do povo, como aconteceu em Esther, a libertação do povo por causa do decreto dominical. Não pus também ali o jubileu, em que tudo teria voltar para o seu dono. Então a terra que foi usurpada por Satanás vai voltar para o seu dono e ser novamente entregue a Adão, e tudo vai ser restaurado. Mas eu queria chamar a nossa atenção para algo muito importante. Um texto que está em Deuteronômio 11, versículo 3. Temos que entender o que implicará tudo isto. E diz assim: e será que se diligentemente, o que significa isto? Com afinco, com esmero, com dedicação, obedecerdes. Ou seja, será que se em vez de ficares a dizer, não, o Senhor me ama, Ele entende, Ele compreende que nós não somos perfeitos, diligentemente buscares imitar o Pai, pelo poder de Cristo, sabendo que nada podes em ti mesmo, os meus mandamentos que hoje ordeno, se fizeres isto, servir ao Senhor com toda a tua alma, então darei a chuva a seu tempo, tanto a temporã como a serôdia, para que possas recolher o grão. Amigos, o grão, o mosto e o azeite tinha tudo a ver. O grão seria as primeiras colheitas, depois, quando chegava a altura do outono, teríamos então o vinho e o azeite. Aqui está Israel a mostrar aquilo que era importante na sua conjuntura agrícola, e nós temos que transpor isso para a parábola do semeador, temos que transpor isso para a parábola espiritual, para o grão que for plantado e para a colheita que precisa ser feita. Eu queria
eu espero que consigam ler o que está no quadro, porque eu queria explicar algumas coisas. Eu fiz uma pequena alteração num quadro que eu costumo apresentar, porque muitas vezes causa confusão, porque os marcos proféticos, eles não são marcos proféticos pontuais, muitos deles, são sequências, são eventos que se vão intensificando. Então às vezes é confuso. Por exemplo, o Espírito de Profecia diz que virá uma sacudidura, mas depois diz, ela já começou. E a pessoa diz, então, já começou ou não começou? Ela inicia, se intensifica e chega a um clímax. A chuva seródia, muitas pessoas dizem, mas ela fala sobre algumas gotas que já vão caindo. Bom, há um passar da chuva temporã e um iniciar de gotas da chuva seródia e um clímax num derramamento da chuva seródia, e não para, continua. A igreja receberá a primeira chuva seródia, mas como ela sai na mensagem, levando a mensagem às outras igrejas, eles também vão receber dessa chuva. Temos também o alto clamor. A igreja tem se esforçado por levar a mensagem ao mundo. Isso vai se intensificar cada vez mais, até o mundo inteiro ouvir a mensagem daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E temos também o fenómeno do decreto, que muito preocupa muitas pessoas. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e um irmão chegou-se a mim e disse, olha irmão, eu tenho falado com a minha esposa, que está na hora de voltar para o Brasil, isto está a ficar muito feio, eu creio que o decreto está para sair, o que é que o irmão acha? Devemos ir embora? Novamente, o povo de Deus fica prestando atenção à agenda do diabo. Eu quero dizer uma coisa claramente, Deus nos informa da agenda do diabo não para nos preocupar, é só para o diabo não ter elemento de surpresa. Eu vou-vos dizer uma coisa, certa senhora era muito religiosa, e uma vez um satanista disse assim, provavelmente já conhece esta história, eu vou envergonhar esta senhora, ela não tem muitas posses, eu vou mandar uma cesta de presente, e vou mandar com estes dois homens, quando ela perguntar quem mandou isto, vocês vão dizer assim, foi o diabo. Então os homens levaram aquela cesta e entregaram à senhora, a senhora ficou toda contente, foi a resposta à minha oração, eu tenho estado a orar e a pedir ao Senhor que me ajude na minha dificuldade. E os homens disseram assim, ei, calma, não vá tão depressa, a senhora sabe quem mandou isto? E ela disse, olha meus amigos, quem mandou isto não interessa, porque quando Deus manda até o diabo obedece. Amigos, o diabo tem que esperar que Deus dê ordem para ele lançar um decreto dominical, e não é o diabo que não conseguiu ainda, ou que ainda não achou que era o momento, é Deus que ainda não permitiu. E Deus não permitiu por causa do que vimos ontem em Apocalipse 7, porque eu e tu ainda não estamos plenamente refletindo o caráter de Cristo e selados. Então o decreto dominical não veio só porque o diabo ainda não achou que era hora, não veio porque Deus é misericordioso, porque Ele disse meu sangue, e pediu que fosse enviado um anjo para segurar um pouco mais as pragas, porque estamos preocupados com isso. Eu acho interessante que muitas pessoas não acham que é hora de sair e morar para o campo por causa do caráter dos filhos, por causa da influência das cidades, por causa das doenças e pestes que acontecem na cidade, mas por causa do decreto dominical acham que é hora de sair. Isso chama-se imediatismo. Isso é como aquelas pessoas que só estudam para o exame na véspera e depois querem ter a mesma nota. Pessoas equilibradas não vivem profecias de forma alarmista. Elas não dependem. Algumas pessoas dizem assim, irmão, você fica falando como se fosse tudo acontecer agora. E se não acontecer daqui a 100 anos? Se não acontecer daqui a 100 anos, eu me terei purificado. O que é que eu perco com isso? E se acontecer daqui a 10 dias? Irmãos, quero que entendamos algumas coisas aqui. O inimigo tem trazido sempre ao mundo a teoria da segunda chance. E ele quer distrair a atenção de muitos adventistas. Muitos estão absolutamente focados na segunda vinda.
O Senhor vem, eu quero estar de pé, ver o Senhor voltar. A segunda vinda é o prémio. Antes tem a corrida. As pessoas não querem correr, mas querem estar no pódio. Nós estamos focados no lugar errado. A segunda vinda é o marco mais importante, mas eu não penso só onde eu quero chegar com a minha jornada. Eu tenho que pensar em todos os caminhos e passos que são necessários até ali. Outros estão preocupados com a porta da graça. Bom, eu ainda estou com um pé cá, um pé lá, mas enquanto a porta da graça não fechar, ainda tem chance. Segundo a doutrina da segunda chance, a porta da graça pode fechar a qualquer momento. E para muitos, dentro da igreja, a porta da graça já está fechando. Porque as mensagens de reavivamento que o Senhor está mandando pelo seu Espírito não têm nenhum efeito. Estão cansados, já ouvimos muitas vezes a mesma coisa, lá vem outra vez falar do Papa, lá vem outra vez falar da besta, lá vem outra vez falar do decreto dominical. Já não diz nada, a mensagem já não toca o coração. Muitos deles estão próximos de fechar a sua porta da graça. Outros se focam, como eu disse, no decreto dominical. Eu quero que entendamos uma coisa, irmãos. O decreto dominical não é o início de um processo, mas o fim de um processo. O rei escreve o documento e quando acaba de escrever o documento, ele sela o documento. Ele não sela o documento antes de escrever, porque senão qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa sobre aquele selo. Eu quero que entendamos algo muito, muito sério, irmãos. Quando chegarmos ao decreto dominical, Deus e o diabo vão olhar para o documento que está escrito no seu lóbulo frontal, no centro de comando do seu caráter. Se Cristo reconhecer ali o caráter de Jesus, vai selar esse documento. Se o diabo reconhecer ali o seu caráter, ele vai selar esse documento. Muitas pessoas vão querer, como a mulher de Ló, não olhar para trás, mas isso é impossível, porque durante todo o tempo anterior estiveram a deixar o diabo escrever o seu documento. Logo, o diabo tem autoridade para selar essa pessoa. Eu quero que entendamos isto com clarividência. Deus diz: não adulterarás, não mentirás, não roubarás, não matarás. Interessantemente, isto no hebraico, a forma verbal é um futuro de promessa. A mesma palavra que o hebraico usa para palavra é o mesmo dabar que para acontecimento. Quer dizer que o que Deus diz acontece. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus diz: sede vós perfeitos, e isso acontece. E Deus diz: não matarás. Ele não está a dizer uma ordem apenas, Ele está a fazer uma promessa. Tu chegarás ao ponto de não mais matar. Tu chegarás ao ponto de não mais adulterar. É isso que a palavra quer dizer no original, na Torá. Eu vou trabalhar em ti, eu estou a prometer que tu não matarás, eu estou a prometer que tu não roubarás, eu estou a prometer que o meu caráter estará gravado na tua mente a ponto de que tu não mais adulterarás nem mentirás. É uma promessa. Qualquer pessoa que diga que isso não é possível de se cumprir, está a dizer que aquilo que Deus prometeu não é possível, que a sua palavra não se cumpre, que davar não é palavra e acontecimento. Está a afirmar a teoria do diabo, a mesma que começou todo o conflito no céu. Será que entendemos quão diabólico isso é? Quando Deus diz: não matarás, não me roubarás, não dirás falso testemunho, mas eu vejo filmes de mentira, ouço músicas sobre sensualidade livre, leio livros, vejo coisas e estou na internet alimentando o caráter contrário, eu estou a escrever no centro de comando do meu ser o documento com a identidade do inimigo, que vai ser selado pelo inimigo quando sair o decreto dominical. Muitos adventistas vão estar em desespero. Eles sabem o que está a acontecer, sabem que aquilo é o sinal da besta, sabem que não deveriam estar a vergar-se, mas não têm força espiritual, porque essa força não vem de nós mesmos. Só o poder de Deus em nós pode executar isso. Quando Cristo olhar
E quando o poder religioso corrompido forçar as pessoas a obedecerem ao diabo e desobedecerem a Cristo, Cristo vai olhar e vai ver que o caráter dele está nos seus filhos e vai selar o documento. Agora, esse selo também é um processo. Diz-se que o decreto dominical é a marca da besta, mas o Espírito de Profecia diz que não será a marca enquanto não for obrigatório. Portanto, o selamento também é um processo. Ali ele se torna público e visível. E eu queria que falássemos esta manhã um pouco sobre esse processo, que entendêssemos o selamento e a chuva serôdia de uma forma bem prática. Eu queria mostrar alguns textos. O Espírito de Profecia diz em Eventos Finais, página 222, a chuva serôdia, o refrigério, outra forma que ela usa para expressar isto, pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo, já reforçada pela mensagem do quarto anjo, e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Para que é que serve a chuva serôdia? Para dar poder ao alto clamor e proteger no tempo das pragas, que para nós será um tempo de angústia. Eu não sei se repararam no detalhe, não diz ali que a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, vem para dar força de finalmente deixar os pecados para trás, para finalmente me converter. Aqui entra mais uma doutrina da segunda chance do inimigo. Oh irmão, você está fraco, está na vida dupla, mas não se preocupe, quando vier a chuva serôdia, você vai ficar forte. E aí sim, vai tudo dar certo. Eu quero que entendam uma coisa. A chuva serôdia não vem para santificar, mas porque foi santificado. E eu vou mostrar como isso está escrito e não são palavras minhas. Só poderá haver 2 classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta. Já reparou que aqui não existem os mornos? Ou você é frio, ou você é quente. Os mornos acabaram por ficar quentes ou frios. Portanto, ou o sinal da besta e a sua imagem, a marca da besta, ou o sinal de Deus e a sua imagem. Ou o caráter do diabo ou o caráter de Cristo. Eu queria que abríssemos um texto, eu não o tenho na tela, porque eu quero que utilizemos a nossa Bíblia ativamente, para podermos ouvir as folhas a abrirem. Ezequiel, no capítulo 9. Eu quero que prestemos muita atenção. Este texto nos diz aqui que só haverá 2 grupos, 2 classes. Vimos que na sacudidura se formariam 2 partidos, que a igreja teria trigo e joio. Esses 2 partidos, os bodes e as ovelhas, estão-se a formar agora. Eu quero que tenhamos noção de uma coisa: não há aqui ninguém melhor que ninguém. Todos somos virgens, porque todos fazemos parte da igreja pura e todos adormecemos, somos laodiceanos. Não é porque uns são melhores que outros que eles vão ter melhor resultado ao ser ovelhas e os outros vão ser bodes. Só está em causa a escolha que cada um fará. O Espírito Santo está neste momento enviando mensagens às igrejas adventistas, mensagens de despertamento, mensagens para dizer: cuidado, essa não é a identidade da igreja, essa não é a vontade do Senhor, a tua vida não está em conformidade. Volta às origens, sai de Babilônia e vem para a identidade da tua igreja. Vem para a igreja que o Senhor montou. Aqueles que atenderem a isso, custe o que custar, deixando para trás as suas bandas preferidas, deixando para trás as suas comidas preferidas, deixando para trás os seus filmes preferidos, e isso não é possível porque eu quero ou desejo. Eu quero e desejo, e quando vejo que não sou capaz, eu me vergo perante o Senhor e Ele vai operar isso em mim. Aqueles que atenderem e deixarem o Senhor fazer esta obra neles, eles serão traçados com o caráter de Cristo, serão selados e serão as ovelhas. Os que não quiserem, eu vou dizer uma coisa,
A realidade está toda ali em Davi, perante Golias. Tinha um exército inteiro dizendo: esse gigante é muito grande para ser derrotado. Eu não posso. A minha espada, eu não sou tão bom de espada. Ele é forte, a espada dele pesa vários quilos. O escudo dele tem que ser um homem a trazer ali. Eu não posso, então não vou lá. E há os outros que dizem assim: o que é que foi que Davi disse? Que é isso? Isso é moleza, eu vou dar cabo desse gigante. Esperem aí que vocês vão ver. Tem muita experiência de funda. O que é que ele disse? Olha, tu vens a mim com as tuas armas. As minhas armas não servem de nada. Até a armadura que me quiseram dar eu não consigo usar. Eu não tenho capacidade nenhuma. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor já me ajudou a vencer outras batalhas, outros leões e outros ursos, e eu também vou poder, pelo Senhor, derrubar este gigante. Isto é o que faz a diferença entre bodes e ovelhas. Aqueles que acreditam que, apesar de eu não ser capaz, eu reconheço que não tenho capacidade nenhuma, tantas vezes tenho tentado e não consigo. Se eu me humilhar, se eu me entregar, se eu me colocar nas mãos do Senhor, se eu reconhecer a minha incapacidade, se eu buscar firmemente, como Jacó, se eu não largar, Ele vai me abençoar. Ele vai operar isso em mim. E eu, em nome do Senhor dos Exércitos, derrubarei os gigantes que todos os dias o inimigo levanta pela manhã e mostra que eu não sou capaz de vencer. Mas muitos não querem passar pelo trabalho que isso dá, não querem deixar isso tomar o seu coração, não querem vergar o seu orgulho, preferem justificar as suas faltas em vez de justificar-se em Cristo. Preferem arranjar nova teologia para justificar o que querem fazer do que confiar que o Senhor pode mudar o seu coração, o seu caráter, a ponto de gostarem daquilo que o Senhor pede que façam. Preferem trazer as suas frutas, os seus frutos, do que reconhecer que os seus frutos, por muito maduros que sejam, não valem nada e que precisam do sangue do Cordeiro como Abel. Isto é o que faz a diferença dos que creem ou não creem na vitória sobre o pecado. Para que é que o mundo precisa de uma vitória sobre o pecado de Cristo que não serve para mais ninguém? Cristo não disse: eu vou vir ao mundo e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Ele disse: aí vem o príncipe deste mundo e nada tem de mim. Mas ele disse: eu constituirei uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles vencerão através do meu poder e do meu sangue. O que é uma igreja vitoriosa? É uma igreja que aceita que Cristo venceu? Não. É uma igreja que sabe que o mesmo poder que fez com que Cristo vencesse opera nessa igreja pelo seu Espírito, que ficou como seu substituto representante, e faz a igreja militante ser transformada na igreja triunfante. Irmãos, eu queria que lêssemos este texto então, Ezequiel no capítulo 9. Eu quero que prestem muita atenção aos textos que nós lemos, duas classes. Ou com um selo ou com o outro. Quero pôr o texto anterior também, que dizia, as duas coisas que a chuva serôdia vem fazer, o último derramamento do Espírito Santo, é dar poder ao alto clamor e proteção no tempo das pragas. Eu quero que prestem bem atenção ao texto que vamos ler. Ezequiel capítulo 9, versículo 2. E eis que vinham 6 homens. Temos 6 períodos da igreja em que Cristo esteve a trabalhar, como trabalhou com Naamã, em 6 mergulhos. E diz um pouco mais à frente que estes homens vinham cada um com a sua arma destruidora na mão. E interessantemente, entre eles vinha um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão na sua cintura. Um tinteiro de escrivão na sua cintura. E nós vemos pelo cenário, eles estavam junto à porta superior e estavam a olhar para a zona norte, e depois diz que estavam junto ao altar de bronze, e nós vemos que todo o cenário é um cenário de templo. Eles estão num cenário sagrado, não num cenário pagão.
mas eles vêm ali porque há problemas. O versículo 4 diz assim: e disse-lhes o Senhor: passa pelo meio da cidade. Pelo meio de quê? Jerusalém. O que significa Jerusalém espiritualmente? Cidade do Senhor. Está depois descendo do céu, porque os santos vão estar lá. Deus quer morar com o seu povo no Monte de Sião. É o centro da sua atenção. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal às testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Vemos aqui claramente o paralelo profético. Antes da vinda do Senhor, haveria uma apostasia em Jerusalém. Antes da vinda do Senhor, haveria aqueles que gemem, que choram, que sofrem por ver o que está a acontecer com Jerusalém. Será que quando Jesus chorou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, ele estava a atacar a igreja? Ou a advertir a igreja? A tocar a trombeta para a igreja, para que se preparasse para o Yom Kippur, para a purificação, para o dia em que toda a alma que não se afligir será extirpada do seu povo. Aqueles que gemem porque já viram uma igreja com uma identidade e veem essa identidade pisada a pés. E sabem que aquilo foi o Senhor que revelou à igreja e que essa é a igreja. Vimos que claramente no paralelo profético o Senhor pediu que se esperasse até que o tinteiro que o anjo traz ao seu lado fosse utilizado para selar. Não disse aqueles que são melhores, aqueles que são santos, aqueles que são melhores que os outros. Aqueles que choram e gemem pelos seus pecados, pela sua condição, por verem a que ponto chegaram, pela vergonha de rosto e pelo estado a que chegou o povo do Senhor. Aqueles que, como Daniel, se humilham e choram e gemem: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nem sequer temos consciência. Como Jesus na cruz, choram e gemem: Senhor, perdoa, porque não sabemos o que estamos a fazer. 6 homens com armas. O Espírito de Profecia claramente vai descrevê-los com um paralelo das pragas, e um homem com um tinteiro farão a diferença de quem vai receber as pragas ou quem vai ser selado e protegido no tempo das pragas e levar a mensagem de poder de Deus para transformar a sua igreja. Veja o que é que diz no versículo 6. Eu vou pular a parte do matai velhos, jovens. Há muitas polémicas se isto será literal ou simbólico. Eu não estou preocupado com esse detalhe, porque Jesus disse que deixem os mortos enterrar os seus mortos. Ele estava a falar de mortos espirituais. Então, se estas pessoas vão morrer espiritualmente, perder a vida eterna espiritualmente, ou vão morrer fisicamente, isso não faz diferença nenhuma. É como quando Deus mandava uma punição e um povo inteiro morria. As pessoas dizem: mas como Deus foi tão cruel? Deus foi misericordioso. Quanta gente hoje, se o cão está sofrendo lá, o cachorrinho está sofrendo, mata o cachorrinho para ele não sofrer. Na realidade, Deus foi misericórdia, porque esse pessoal não ia a lado nenhum, não ia ser salvo, ia gastar aqui um tempo e espalhar maldade e a doença para toda a gente. Eu quero que entendamos aqui, não interessa se isto é matar ou não fisicamente, o ponto que eu quero realçar vem a seguir. Mas a todo homem, isto inclui mulher, homem no geral, que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai por onde? Pelo meu santuário. Irmãos, não sei se lembram, quando foi posto o selo, o sinal, nas umbrais das portas do povo de Israel, o sangue do Cordeiro, e o anjo passou por cima. A todos os que tinham o sinal, o anjo da morte não ia penalizar. Foi bem literal. Vemos também que aconteceu o mesmo quando vimos aquele anjo que vem fazer a punição de Davi e que é impedido de avançar até certo ponto pelas orações, mas que mesmo assim causou uma razia.
eu não estou preocupado se isto é literal ou simbólico. Eu quero que nós nos foquemos no que interessa aqui. E o que interessa aqui, irmãos, é que só não será atingido pelas armas destruidoras aquele que tiver o sinal. Mas eu quero chamar a atenção para algo muito interessante. Diz, comecem por onde? Pelo santuário. Começa pelo santuário porque é ali que está a acontecer o julgamento. Começa pelo santuário porque é Jerusalém, porque é a parte mais responsável, é a liderança também. Começa pelo santuário porque é o povo de Deus, porque é ali que se processa toda a intercessão e porque é ali que se é ilibado ou não quando se abrem os livros. Todos nós sabemos que o julgamento começa pelos mortos e pela casa de Deus. Irmãos, faz alguns anos que eu não ouço, pode ser que eu não tenha me cruzado com isso, mas faz alguns anos que eu não ouço pregar frequentemente sobre o julgamento dos vivos. Eu lembro quando era criança que isso era uma coisa que nós levávamos muito a sério. A qualquer momento Jesus podia passar do julgamento dos mortos para o julgamento dos vivos. E pode estar passando o meu nome. Hoje em dia ninguém se preocupa com isso. Será que nos esquecemos que no meio da ministração de Melquisedeque, ele vai acabar os processos dos mortos e começar cada um dos nossos casos? Eu não quero entrar em teorias, que existe muita gente que diz que começou com 11 de setembro. O Espírito de Profecia diz que ela não tinha nenhuma indicação do Senhor de quando começaria o julgamento dos vivos. Porque se o chefe de família soubesse quando vem o ladrão, o dia do Senhor, ele se prepararia. Mas ele é surpreendido, como um ladrão da noite. O que surpreende as pessoas não é só a segunda vinda. O que surpreende o povo de Deus é o seu nome ser pesado e ser achado em falta. Não nos esqueçamos, irmãos, que o sumo sacerdote não vai tirar as vestes sacerdotais e vestir as vestes reais para vir nos buscar para a segunda vinda, todos contentes com trombetas, sem antes rever o nosso nome. Rever a nossa vida. Aqui tem muito essas investigações, não sei como é que chama, por causa dos mensalões e os políticos ficam desesperados quando chega o nome deles e vai ser tudo passado a fente fino. A sua esperança é tentar corromper, por vezes, a pessoa, comprar a pessoa que vai fazer a revisão. Não creio que consigamos comprar Melquisedeque. Oh, irmãos, eu digo com sinceridade, nós andamos a brincar às profecias, andamos a brincar aos crentes, andamos a brincar às famílias. Nós não temos realmente consciência do que significa. Deus é santo. Ele é amor e fogo consumidor, é o que diz sempre a minha sogra. Fogo consumidor. Não é que Deus queira consumir. Alguém disse uma vez que quando Jesus morreu na cruz, houve trevas porque o Pai quis descer e estar junto do Filho e teve que velar, porque senão todos seriam consumidos. A bondade e a santidade do Senhor consomem a todos os que estão no santuário sem estar purificados. Se estamos no povo do Senhor, no santuário do Senhor, na presença do Senhor, sem o caráter e a glória do Senhor, seremos consumidos. Temos 150 anos de adventismo, o Senhor tem protelado o quanto pode passar a julgar os vivos e nós temos tolerado essa graça como se fosse de graça. Sabem, às vezes o meu filho, quando eu digo assim, olha, agora você foi longe demais e eu vou ter que te castigar. Foste longe demais, vou ter que te castigar. Ele suplica, vai. E daí a pouco quando eu digo, ok, vou-te dar mais uma chance, ele esquece tudo. Já volta. E assim estamos nós. O Senhor tem dado misericórdia após misericórdia. E nós achamos que, ok, Ele perdoou outra vez. Vamos lá, voltamos para o mesmo.
Irmãos, quero que falemos muito a sério sobre algo aqui. Estamos a ver claramente que se estão a definir os cenários de um decreto, os cenários de todas as coisas que estão profetizadas. Estamos a ver claramente que antes disso acontecer, há todo um processo que tem que acontecer com o povo de Deus. E antes de se fechar a porta da graça, e antes do decreto dominical, Deus vai começar a analisar cada membro desta igreja e a sua vida. E o padrão é o ancião ou o presidente. Qual é o padrão pelo qual vamos ser julgados? Qual é a lei pela qual se está a julgar cada caso? O padrão é Cristo. O Espírito Santo tem avisado várias vezes para não baixar a norma, porque diminuir a norma não vai fazer mudar o padrão. Eu não me sinto pronto para que Deus comece a julgar a minha casa perante a norma de Cristo. E eu creio que quem quer que se sinta pronto não sabe o que está a dizer. E eu creio que chegou o momento de, como igreja, nós tomarmos consciência do que está a passar. O Senhor não está à espera que fiquemos a olhar para todos os eventos que estão a acontecer à nossa volta. Eu acho que o Papa vai realmente. Olha só, nos Estados Unidos ouvi dizer que já tem muitos decretos. É capaz de chegar aí. Olha, viu o que é que aconteceu? Olha como está o clima. Isso não interessa para nada, irmão. Se o teu nome passar, comparando com o de Cristo, com a lei do Senhor, que é imutável, e pela qual se julga a lei da liberdade para uns e a lei da condenação. Eu lembro-me que aqui no Brasil havia alguém que cantava, não sei se era a irmã, não me lembro quem era, mas que cantava acerca de que a qualquer momento pode ser o nosso nome e como vamos fazer quando isso acontecer, quando o Senhor estiver julgando o nosso nome. Irmãos, esta é a nossa realidade neste momento como igreja. Estamos na fase em que o nosso nome vai passar. Eu quero ler um texto, também não está ali, eu quero lê-lo. Vocês não vão poder acompanhar, mas eu quero que ouçam com atenção. Quem quiser até fechar os olhos e ouvir, não fará mal nenhum. Olhem só. É um texto que está no livro Eventos Finais, no capítulo 16, na página 229, primeiro parágrafo. Nós acabamos de ler Ezequiel 9 e vimos o que está ali a passar. 6 homens com armas destruidoras que vão arrasar todos aqueles que cometem abominações e que vão começar pela casa de Israel, pelo seu santuário. E um homem que vai selar. Nós vimos, se começarmos a juntar aqui os textos, vemos claramente tudo o que está a acontecer. Nós vemos que Jesus enviou um anjo para pedir aos 4 anjos que segurassem os ventos, para que ele tivesse tempo de ministrar em favor e que o seu povo pudesse ser assinalado, o seu remanescente. E agora vemos esse anjo que lemos no Espírito por si que trazia algo na mão. E agora vemos aqui Ezequiel mostrando alguém que vem com um tinteiro e que na sua mão traz a pena para assinalar. E vejam agora o que é que o Espírito por si vai dizer, e juntando tudo o cenário fica claro. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro do céu. Os anjos estão conscientes, eles têm acompanhado a nossa vida, alguns deles têm cuidado de nós dia a dia e sabem como têm sido as nossas lutas e às vezes o nosso desleixo. Um anjo com um tinteiro de escrivão, tem alguma coisa a ver com Ezequiel 9? Ao lado, voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita
e os santos estavam numerados e selados. Viram? Ontem nós lemos que além de selados, os 144.000 estavam a ser numerados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, que são a norma daqueles que guardam e que são remanescentes. Lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. As mesmas mãos que foram levantadas anteriormente para dizer: meu sangue, espera um pouco, Pai, agora se levantam para dizer: está feito. Irmãos, eu sei que muitas pessoas atacarão aquilo que estou aqui a dizer, por isso eu vou preferir não usar muitas das minhas palavras. Eu vou ler vários textos em rajada. Todos vocês conhecem estes textos. E eu sei que muitas pessoas vão dizer assim: ele está lendo os textos fora do contexto. Você pode acreditar em quem quiser. Eu só lhe digo no seguinte: o Espírito de Profecia descreve que no fim dos tempos haverá pessoas querendo matar os seus pastores. Porque quando essas pessoas foram advertidas, muitos desses falsos pastores avisaram dizendo: cuidado, alarmismo, fanatismo, não ligueis, não tem nenhum problema. E elas, em vez de dar ouvido à palavra que está por detrás delas, deram ouvidos à voz daqueles que pensavam que eram. E agora já era demasiado tarde. Você pode acreditar em quem quiser. Se quer a minha opinião, eu sugiro que não acredite em nenhum Daniel Spencer. Tenha cuidado com as ideias de Daniel Spencer. É um bom título. E digo mais: tenha cuidado com as ideias de qualquer um. Aceite apenas as ideias de Cristo na sua palavra. O povo de Deus é o povo da palavra, não é o povo do que houve aqui, houve ali, houve um boato aqui, disseram-me que ele é isto, disseram aquilo ou aquilo outro, disseram-me que é assim que vai ser. Ouvi dizer, aquele irmão ele estuda e ouvi dizer que... Olha o que é que diz aqui, versículo 11 de Apocalipse, de Ezequiel 9, onde estávamos a ler. Eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Estão a ver a conciliação entre Espírito e profecia? Temos duas cenas. Apocalipse 7 diz: espera para que eu grave o meu caráter no centro do comando do seu ser. Apocalipse 14 diz: já estão no céu com o caráter do seu pai, o nome do seu pai gravado. Temos aqui um cenário que diz: levanto as mãos, o meu sangue espera até que sejam assinalados. Temos um cenário que diz: levanto as mãos, está feito. Temos um cenário que diz: vai e sela todos os que choram e gemem na minha casa. Temos um cenário que diz: fui e fiz como disseste. Nós estamos exatamente no meio deste cenário. O Senhor está dando as últimas graças e misericórdias ao seu povo. Eu quero ser um pouco mais direto para não ficar como qualquer sermão. Eu não estou a querer ser literalista, mas eu não posso deixar de reconhecer o que é a realidade. Algumas pessoas, como disse o pastor Walter Feito uma vez, algumas pessoas podem dizer que Jesus dizer eu sou o Filho de Deus é arrogância, mas se isso é verdade, o que é que ele pode dizer? E eu poderia dizer assim: é melhor eu não dizer isto porque vão dizer que eu estou a ser alarmista, ou quer dizer, mas se isso essa é a verdade, o que é que eu posso dizer? E eu quero dizer-vos realmente a verdade. Neste momento, como povo, estamos a qualquer momento para passar os nossos nomes pelo juízo. E neste momento, como povo, Deus está a dar ao seu povo um compasso de espera. Como o homem que a Sara contou, nós neste momento vemos os olhos dos leões brilhar. E só conseguirá passar pela cova, pelo vale da sombra da morte, pela cova dos leões, aquele que tiver ao seu lado o Senhor. Qualquer outro será devorado pelas pragas, pelas armas destruidoras. Eu quero ser bem direto, irmãos. Qualquer um que rejeitar aquilo que diz o testemunho de Jesus
sobre a alimentação, sofrerá os mesmos males e as mesmas doenças que os outros quando vierem as pragas e os resultados de consumir todas as carnes contaminadas do Egito. Qualquer um que quiser desrespeitar os conselhos que o Senhor dá sobre Bíblia, Espírito, profecia, a sua palavra, sobre santificação, sobre vitória sobre o pecado, sofrerá as penas e será, como disse o texto de ontem, achado tão sem Deus e tão entregue ao pecado como qualquer pecador comum. Vamos ler aqui vários textos. Eu gostaria de fazer uma oração antes de os ler. Eu vou ler vários textos em rajada e com isto vamos concluir esta manhã. Pai Santo, Senhor, eu quero neste momento interceder, em primeiro lugar por mim, Senhor, porque eu sei que não sou digno nem estou pronto para tudo aquilo que temos diante de nós. Em segundo lugar, pela minha família, Senhor, tantas dificuldades temos enfrentado, precisamos realmente estar consagrados a Ti. Por favor, opera com poder. E em terceiro lugar, pela minha família e os meus irmãos de igreja, os que estamos aqui e os que estão espalhados à face da terra. Eu quero neste momento interceder por aqueles que têm resistido, como Efraim, por aqueles que têm criticado, como Dan, e por todos aqueles que têm se esforçado por caminhar pelo caminho estreito e têm tido dificuldade. Por favor, Senhor, tem misericórdia, desperta o nosso coração, desperta as nossas mentes, desperta os nossos filhos, desperta os nossos irmãos, desperta os nossos pais e familiares, desperta a nossa igreja, Senhor. Por favor, ajuda-nos a entender que Tu nos estás a dar os avisos, ajuda-nos a não fazer como o povo que rejeitou Noé e o chamou de louco porque a mensagem não fazia sentido, porque era impossível chover. Senhor, eu neste momento quero pedir que me dês muita sabedoria e clarividência e muita humildade e consciência em compenetração para expressar cada texto, não de forma vã e fútil, mas de forma clara. E eu neste momento quero suplicar que o Teu Santo Espírito possa operar profundamente nos corações, no meu e no de cada um que está aqui e no de cada um que vai ouvir esta mensagem, seja por esta pregação ou por qualquer outro enviado Teu porta-voz. Por favor, Senhor, dá-nos noção do tempo em que estamos e da necessidade desta obra, porque temos ouvido tantas vezes falar de profecias que já não sabemos o que isso significa. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Por favor, temos acompanhado o movimento deste povo por tantos anos, tantas mensagens, seria absurdo perder a salvação depois de tanto tempo de igreja. Senhor, por favor, desperta-nos, por favor. Dá-nos clarividência, opera com o Teu Espírito na Tua igreja. Envergonha o inimigo, envergonha os inimigos do Senhor que estão na igreja, os lobos devoradores. Por favor, dá-nos fidelidade, dá-nos consciência e dá-nos eloquência e humildade. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você conhece a maior parte dos textos que vamos ler. Preste muita atenção. O selo de Deus jamais será colocado à testa de homens ou mulheres impuros. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser como? Imaculados. O que é imaculados? Sem mácula. O que é mácula? Mancha. É a mesma coisa que irrepreensíveis. O Senhor te chama para fazer parte dos 144 mil. Para ter esse caráter e ser dito de ti que és irrepreensível. Só os que buscarem esse estado de coisas estarão para ser trasladados e para estar no monte de Sião como as primícias. O selo de Deus, do Deus vivo só será colocado nos que dizem que Cristo é o Senhor. Nos que tentam seguir o que Deus diz. Nos que quê? Se assemelham a Cristo no caráter. Os que vão ser protegidos no tempo de angústia devem refletir uma boa parte
do caráter de Cristo, é isso que diz? Devem refletir como? Completamente a imagem de Jesus. Por favor, misericórdia. Isto é a mesma língua que nós falamos em Portugal e no Brasil. Não é preciso ninguém para interpretar o que este texto está a dizer. Não sejamos tolos, com Deus não se brinca. O texto é claro. Não precisam de nenhum teólogo para interpretar o que está aqui. Se quer ver o contexto, leia tudo, melhor ainda. Temos que nos assemelhar completamente a Cristo no caráter, refletir completamente. Não sejamos tolos, como os que perguntaram, é este o Messias? E os líderes disseram, não. Misericórdia. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Ela não está a fazer aqui nenhuma profecia, isto não são símbolos. Ela está a descrever o que viu em visão, é o futuro. Irmão, eu quero que você pense neste momento nos seus defeitos, enquanto eu penso nos meus. Você tem ideia do que isto significa? Isto é impossível. Aquilo que ao homem é impossível, só a Deus é possível. E a menos que nos humilhemos seriamente perante o Senhor, sabem, as pessoas são salvas pela fé, não pelas obras. Todas as pessoas que não têm fé suficiente para crer que o Senhor pode operar as obras se perderão. Porque não têm fé. Somos salvos pela fé. A fé não é o que é possível. Alguns já vi pregarem dizendo assim, você já viu alguém que nunca peque? Você já viu chover? Foi o que disseram no dilúvio. Você já viu alguém ressuscitar um morto? Isso não é fé. Fé do que se vê não interessa. Fé é crer nas coisas que não se veem, que não parecem possíveis. Não me parece possível, olha, honestamente irmãos, quando eu penso em refletir completamente o caráter de Deus e não ter nenhuma nódoa sequer no meu caráter, eu sinceramente digo, Senhor, aumenta a minha fé. Eu olho para o meu caráter e digo, isto não me parece possível. Não vejo nenhuma possibilidade disso, mas Senhor, se Tu dizes, eu vou acreditar. Porque só por Ti cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. Assim que vier a chuva serôdia, ela vai nos ajudar a isso. É isso que diz o texto. Purificar do melhor que pudermos da nossa contaminação. O que é que diz o texto? Toda a contaminação, o templo da alma. O templo tem que ser absolutamente purificado. Então, depois de purificado o caráter, de refletir a imagem de Cristo, então a chuva serôdia, que tolos, ficamos orando, Senhor, derrama o Espírito Santo e a chuva serôdia. Amigo, eu quero derramar. Poderias limpar o caráter, poderias deixar-me operar, eu só estou à espera que isso aconteça. Já até mandei segurar os ventos, já até pedir, por favor, segurem, porque aquele rapaz ainda não está pronto. Ele prega para a frente e para trás e continua ainda com os problemas que tem no seu caráter, com os problemas que tem na sua família. Ajuda este rapaz. Daniel, dá-te pressa. Eu quero realmente mandar a chuva serôdia, mas tu estás a perceber o que eu preciso para poder fazer isso? Eu não posso pôr vinho novo em odres velhos. Então a chuva serôdia cairá sobre nós como caiu a temporã. Só depois de remediarmos os defeitos de caráter. Sem mim não podeis fazer muita coisa, diz o texto. Como é que diz? Nada. Nós só não estamos ainda nesta condição porque ainda acreditamos que podemos fazer alguma coisa. Se já tivéssemos percebido que não podemos fazer nada, já tínhamos nos agarrado às vestes da justiça de Cristo, como Jacó, desesperados. Eu quero dizer-vos uma coisa, muita gente olha para o futuro, para o tempo da angústia e para a angústia de Jacó, mas eu quero dizer, quem não se angustia agora, quem não chora e geme pelas abominações que se passam agora, toda a alma que não se afligir agora, não chegará a esse ponto. Eu quero dizer-vos, irmãos, desculpem, não quero ser negativista e alarmista. A graça do Senhor nos manterá a alegria mesmo em meio a estas dificuldades. Eu vou tomar um tempinho mais porque eu quero dizer algumas coisas. Mas eu quero que entendamos o seguinte. Desde agora até a vinda de Cristo, você e eu, se quisermos ser o povo de Deus, não teremos descanso.
Estaremos a afligir-nos por causa dos nossos defeitos de caráter, das nuvens negras que os anjos maus trazem sobre nós, da confissão do nosso pecado, das abominações e apostasia que se comete na nossa igreja, que vão avançar, tomar conta, riscar-nos, cortar-nos, mandar-nos para todo lado, taxar-nos, dar-nos mau nome. A Bíblia diz que, o Espírito Santo, aliás, diz que não devemos estar tão preocupados com o nosso caráter a ponto de que isso nos atrapalhe em fazer aquilo que o Senhor nos diz. Aquele que não estiver disposto a ser mal falado e quiser manter o seu status, não conseguirá fazer isto. Estaremos afligidos com estas coisas, depois vamos estar afligidos com o mundo todo, reconhecendo direitos humanos, avançando, e nós sendo considerados fanáticos, quadrados, que não aceitam o gay porque têm mente fechada, que não aceitam isto e aquilo outro, não comem, não fazem, vestem assim, os quadrados. E depois daí vamos passar à aflição pelo decreto dominical e à aflição da perseguição, e não vai ser só uma igrejinha, não vai ser só um bando de apostatados numa igreja, não, vai ser um mundo inteiro. E nós sozinhos. E a angústia vai ser tal como nunca houve, a tal ponto que Miguel diz: basta, e se levanta em favor do seu povo. Não existe mais vida fácil para você. Mas essa é a vida mais prazerosa, porque a alegria de Cristo está ali. A alegria de Jesus não está nas coisas materiais, senão ele teria ficado sozinho. Eu quero que entendam uma coisa: a vitória da cruz é ganha no Getsemane. Foi no Getsemane que Jesus largou a sua vontade totalmente e disse: Senhor, eu não quero. A minha alma, como diz, a sua natureza humana recuava perante o que ele tinha que fazer. Era desesperante, era uma obra demasiado grande para ele. Mas foi naquele momento que ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Primeiro o eu morre no Getsemane e só depois ele pode ser crucificado com Cristo. A agonia da cruz poderemos compará-la aos que estão ali na angústia de Jacó. Pai, por que me abandonaste? Ele se sente sozinho. Mas precisamos agora, nesta fase, afligir as nossas almas no Yom Kippur, no Getsemane, render o eu e a nossa vontade para chegar a esse momento. A Bíblia é tão clara, todos os símbolos que temos desprezado dizem tudo. Eu tenho que continuar. Com todas as faculdades que nos forem dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres de Cristo. O que é que são homens e mulheres da estatura de Cristo? Poderemos levar isto na teoria, na poesia. O próprio texto explica, não precisamos de ninguém para interpretar. Olhem, estamos buscando a sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter. Ellen White parece que era também perfeccionista. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. Irmãos, o que é que estamos a pregar? Quem é que é o ousado que se levanta e prega na igreja contra isto? Quem tem coragem de fazer isto? Desculpem, eu não me posso calar, porque isso sim é um ataque à igreja. A igreja acabou de reafirmar, reconhece a autoridade da serva do Senhor. A própria serva do Senhor não disse que ninguém tinha que interpretar os textos dela. Ela disse que ela, quando o Senhor diz uma coisa, quer dizer exatamente isso. E que ela não precisa de ninguém para interpretar os textos dela. Deus deu a Bíblia no Antigo Testamento, o Novo Testamento para explicar o Antigo, e o Espírito por si para explicar o Antigo e o Novo Testamento. E não precisamos de mais ninguém para interpretar, nem mesmo nós devemos interpretar. Está claro. Precisamos buscar a plenitude do seu caráter, chegar cada vez mais alto, atingir a perfeição do seu caráter. Isto não tem nada a ver com carne santa. Carne santa diz que a carne estava perfeita, que eles não podiam mais pecar, estavam inexpugnáveis. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. Irmãos, eu tenho que falar algo aqui, que eu vou repetir isto mais tarde com detalhe, mas eu não posso deixar de falar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês levarem para casa. E podem apresentar estas perguntas a todas as pessoas na vossa igreja que se opuserem a isto.
Reparem, eu não usei aqui as minhas palavras, eu só estou a ler. Eu não estou a usar nenhuma interpretação. E eu não quero aqui explicar este texto, eu vou só fazer perguntas. Irmãos, não pequeis, mas se pecarmos temos um... E quando não tivermos, quando ele sair, se pecarmos, o que é que temos? Vou fazer outra pergunta. A doutrina adventista diz que o pecador vem, transfere o seu pecado para o Cordeiro, o sangue é espargido no santuário, a culpa passa para o santuário. No santuário, quando chega o Yom Kippur, o sumo sacerdote transfere aquela culpa para o bode. Agora o sumo sacerdote sai, acabou o Yom Kippur, está feita a purificação. Portanto, quem é santo continua santo, não é porque se tem carne santa, e quem não é, continua como está resolvido cada caso. E eu agora peco. Para onde vai este pecado? Se for para o Cordeiro, vai ficar no Cordeiro. Se for para o santuário, vai manchar o santuário que acabou de ser purificado. O sistema acabou. Estamos a pregar contra a nossa própria doutrina. Ou a não ser que me digam assim, não, muito simples, como eu já sei que não é possível parar de pecar, antes do sumo sacerdote sair do santuário, que só por acaso ninguém sabe quando vai ser, eu peço antecipadamente perdão, eu compro uma bula para pedir perdão pelos pecados que vou cometer ali, porque senão estou acabado. Irmãos, paremos para pensar. O que quer dizer viver à vista de um Deus Santo? Eu não estou a explicar nada, eu só estou a fazer perguntas. Eu não estou a querer dizer que eu tenho as respostas. Eu estou a dizer que é assim, o que me estão a dizer ali não bate certo com o que está aqui e não bate certo com nada. Então eu quero respostas. Expliquem-me. Porque esta é a nossa doutrina. Eu não me lembro nunca da igreja ter pregado que o pecado ia vencer a igreja. Eu sempre me lembrei da igreja pregar que a igreja ia vencer o pecado pelos méritos de Cristo. Mas é uma vitória simbólica. Aqui no Brasil eu tenho visto que às vezes há um erro de linguagem. Vitória em Cristo, ou vencer em Cristo, não significa só que Ele vence por mim. Significa que Ele vence em mim. Amém? O poder de Cristo não está em que Ele venceu, Ele é muito forte, fantástico. Para isso Ele não precisava de vir como um ser humano. E não estou aqui a entrar em detalhes de natureza. Bastava ter vindo, venceu o pecado, agora o nosso general venceu, nós ganhamos também. Mas o que Ele quer é vencer em nós o pecado. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Irmãos, tenho que acabar porque o tempo está a avançar. Só faltam 2 textos. Este é o último. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento. Qual é o tempo de selamento? É o tempo em que o anjo pediu para esperar até que o Daniel e os seus companheiros caiam na real e vejam que precisam de pôr a vida em ordem e que isto não é uma brincadeira. Estamos a falar de um Deus santo e Ele não aceita nada menos do que a santidade. Satanás, nesse tempo, está usando cada artifício, neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Eu tenho um apelo muito sério esta manhã. Sério para mim também. E vou começar por mim. Daniel, o que te está distraindo? Talvez se sondares ou me deixares sondar profundamente o teu coração, talvez vás descobrir que por vezes o teu ministério pode estar a ser mais importante que a tua preparação ou o teu selamento. Talvez às vezes estejas demasiado ocupado, como Marta, é muito bom trabalhar para o Senhor e servir o Senhor, mas Maria escolheu a melhor parte.
E é preciso Martas ativas, mas eu preciso primeiramente que pessoas estejam aos meus pés, porque só isso pode transformar alguém na minha imagem. E eu neste momento quero perguntar a cada um aqui nesta sala, se sondarmos profundamente e deixarmos Cristo sondar profundamente o coração, vamos provavelmente descobrir que muita coisa na nossa vida está mais importante do que o selamento e que não prezamos isto como uma pérola de grande preço, que não temos ouvido tantos sermõezinhos dizendo que está tudo bem, que não fazemos a associação de que isso é o que está profetizado quando te disserem paz, paz. Não há nenhuma paz. Porque nós, por natureza, não nos inclinamos a estas coisas. Eu quero perguntar esta manhã: o que é que tem sido na tua vida mais importante do que o selamento? Mais importante do que o teu caráter? Mais importante do que a tua salvação, a qual deves prezar para que ninguém roube a tua coroa? Pode até ser o teu curso de teologia. Pode ser o teu cargo de igreja. Pode ser a tua família. Pode ser o teu status. Pode ser o teu emprego. Pode ser o pão à tua mesa. Pode ser os inimigos da verdade que tu queres combater e provar e que gastas horas demasiado a tentar provar o teu ponto de vista. Eu tenho um apelo. Para mim, para vós e para toda a Igreja do Senhor. Eu quero ser muito franco e sincero neste momento. Daniel Spencer não é quem vocês pensam que ele é. Todo este ministério que eu tenho vivido e tido, eu não tenho capacidade para o desenvolver. Eu não estou a utilizar palavras feitas. Eu estou a ser sincero. Foi o Senhor que levou as pregações a partir de Hortolândia. O irmão Marcos até estava aqui. Foi a pessoa que gravou. Eu nem sequer sabia que ele estava a gravar. Quando eu comecei a pregar a Guerra dos Sentidos, eu não tinha sequer noção da importância e da seriedade daquilo que eu estava pregando. Eu só decidi partilhar com as pessoas aquilo que o Senhor trouxe e que me ajudou na minha vida, e pensei assim: isto vai ser útil para mais alguém. Eu nunca pensei que fosse ter tantos inimigos. Eu nunca pensei que a Igreja do Senhor, em vez de dizer assim, uau, era mesmo isto que eu estava buscando, Daniel, eu tinha a mesma dúvida que você, ia ficar tão revoltada. E se eu estou aqui pregando e estou diante de vós, com toda a sinceridade do meu coração, eu vos digo, é porque Deus me tem mantido em pé. Olhem, nós já recebemos na nossa casa visitas de homens importantes da nossa obra, e eles ficaram surpreendidos quando chegaram à nossa casa. Eu acho que eles saíram confusos, dizendo: como é que este grãozinho de areia causa tanto problema? É assim, não sou eu que causo o problema. Qualquer um que está nesta sala, ouçam bem, porque isto que eu estou a dizer é verdade e não é uma bela poesia para terminar o sermão. Qualquer um que está nesta sala que se queira colocar nas mãos do Senhor inteiramente e estiver disposto a enfrentar o que for para levar esta mensagem, vai ter muitos problemas, mas o Senhor o vai abençoar e proteger a sua família e o seu ministério de uma forma que ele nem imagina. E poderá fazer dele um pregador, ou, se for outro dom, qualquer outra coisa. Eu acredito, sinceramente, que o Senhor me trouxe me deu esta missão, este ministério de partilhar esta... Eu nunca pensei... O Brasil é um país imenso, Portugal é uma coisinha assim. Eu nunca pensei que o Senhor me chamaria para fazer isto. Estou a ser muito sincero. Mas ainda assim eu quero dizer uma coisa. Irmãos, isso não interessa para nada se eu não cuidar do meu caráter e do meu selamento. Aquilo que deve preocupar neste momento a Igreja Adventista mundialmente não é a ordenação das mulheres, não é nada daquilo que já está estabelecido, mas é a preparação de cada um. E eu quero deixar este apelo para você, Lígia, para ti, Vera. Estão aqui muitos amigos, muitas pessoas. Eu tenho pregado nas vossas igrejas. Estou muito contente por estarem aqui e eu aceitei este convite.
Porque eu só quero dizer uma coisa ao povo de Deus neste momento. Nada mais importa, irmãos. Nós chegamos a um tempo em que nada mais importa. Está acabado. Isto não vai a lado nenhum, irmãos. Acabou. As profecias estão a acontecer e só nos resta preparar o caráter. Não esperem vida fácil. Se odiaram a Cristo, vão-nos odiar a nós. E quando Jesus enviou o seu povo para o meio de Israel, ele disse: cuidado que eu vos estou enviando para o meio de lobos. Olha, se você fosse um cordeiro, você saberia o que significa um lobo para um cordeiro. E nós temos estado a brincar no meio de lobos. Lobos devoradores, chamou Paulo. Eu quero dizer sinceramente, eu só ia falar sobre isto no próximo sermão ou no outro. Mas a palavra mártir é a palavra que traduz mártir e testemunha. E Jesus disse claramente: sedes meus mártires, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e até aos confins do mundo. Este é o futuro que espera todo o que quiser seguir a identidade que Deus deu a esta igreja. Nós vamos testemunhar e ser mártires, primeiro em Jerusalém, no santuário do Senhor, no povo de Deus, na própria igreja. Eles vão tomar conta de tudo. E eles, eu não digo eles os maus, eles todos aqueles que não se querem vergar ao Senhor. Posso ser eu se não me quiser vergar. Vamos martirizar, testemunhar primeiro aqui e sofrer todo o tipo de perseguição. Isso já está a acontecer. Pastores consagrados, dedicados, estão a ser barrados em muitos lados. A divisão está instalada. As pessoas, vota-se uma coisa e eles querem seguir outra. Não percebemos que são os inimigos da verdade que estão infiltrados. Estamos a tranquilizar o nosso coração porque dizem: aqueles são dissidentes. Não sejamos tolos. Vamos ser martirizados aqui. Depois, Samaria. Samaria são os irmãos de Israel. Os irmãos de Israel são as igrejas que cumpriram a missão antes de nós na estafeta, que foram restabelecendo os móveis do santuário. São os evangélicos, são os cristãos sinceros. Depois de sermos martirizados na nossa própria igreja, vamos ser martirizados ali. Vamos ser gozados, troçados, considerados fanáticos. Existe um vídeo de um pastor adventista num programa na Inglaterra. Todo mundo olha para ele, ele só disse... Nem falou sobre estas coisas complicadas da igreja. Só disse como é que nós queremos que Jesus virá. E todo mundo pensou que ele era louco. E depois de ser martirizados em Samaria, vamos ser martirizados até aos confins do mundo. O testemunho está inteiramente ligado ao sangue. Quando a igreja não tem perseguição, ela tem apostasia. E a única forma de espiar esta apostasia é com sangue. Eu só quero deixar este apelo a toda a igreja adventista mundial. Este é o momento da sua decisão. Este é o dia aceitável do Senhor. O Senhor põe diante de vós neste momento a morte e a vida, os cordeiros e os bodes. E vos diz que precisam escolher hoje a quem querem servir. Não se deixem enganar por status, não se deixem enganar por posição, não se deixem enganar por nome. Sigam o vosso general. Oremos. Eu convido a todos os que puderem a se colocarem de joelhos para uma oração de contrição, entrega ao Senhor e confissão. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu gostaria de poder orar como Daniel, gostaria de ser fiel como Daniel, gostaria de cumprir esse sonho dos meus pais quando me deram o nome de Daniel, mas infelizmente tenho estado demasiado distraído e não estou nesse nível. Mas Senhor, por isso mesmo eu não quero usar os meus méritos. Eu sei que a vitória sobre o pecado não vem pelos meus méritos. Eu sei que em mim não há nada de bom nem nenhuma capacidade. E nos momentos em que eu não sei isso e que o meu orgulho ultrapassa, por favor, mostre-me isso. Leva-me ao pó,
Ajuda-me a estar humilde perante Ti, Senhor. Mas eu venho a Ti usando os méritos de Cristo, aquele que foi submisso, aquele que foi humilde até à morte e morte de cruz, o único que tem poder para realmente restaurar a vida, não só para curar cegos e ressuscitar mortos, mas para trazer à vida pessoas mortas espiritualmente e para vencer o pecado e as portas do inferno. Senhor, neste momento é no nome de Cristo que eu venho à Tua presença para interceder. Eu quero interceder pessoalmente por cada irmão que veio aqui, pelas suas vidas. Eu sei que aqui está reunido, não os que são melhores que os outros, mas estão reunidos pessoas que desejam realmente e que têm labutado realmente e que estão buscando o Senhor. Por favor, eu peço uma bênção especial para a vida delas, uma bênção de poder para vencer o mal, uma bênção de sensibilização para se entregarem a Ti e humilharem-se totalmente, Senhor. Opera na vida delas, opera na vida das suas famílias, opera na vida daqueles que queriam vir, mas que por algum motivo não puderam. Dá força e ânimo àqueles que tiveram medo das ameaças. Ajuda-os a entender, Senhor, que se cederem e recuarem agora, terão que ceder e recuar para sempre, porque a coisa não mudará. Mas, Senhor, eu quero também interceder pela Tua igreja, esta poderosa igreja que Tu puseste no mundo e que o inimigo tem tentado de tudo para destruir, mas que não conseguirá. Por favor, Senhor, vivifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, reaviva a Tua igreja, reforma a Tua igreja e opera, toma as rédeas, porque nós não temos sido capazes de liderar o Teu povo. Por favor, Senhor, toma as rédeas, termina a obra, porque o tempo esgotou, porque a terra está podre com tudo o que se passa e até a Tua própria igreja o inimigo quer contaminar. Por favor, Senhor, atende à minha oração, apesar de eu não ser digno. Por favor, atende como Te clamamos e opera com poder. Prepara-nos para servir o General Miguel e para estar prontos e selados quando ele se levantar. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém.